Oi gente, tudo bem? Meu nome é Samantha, eu sou doula e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os lugares certos para você ir para conseguir ter um parto humanizado. Eu sei que você provavelmente que está assistindo esse vídeo já está grávida e já está procurando, às vezes já está numa fase bem avançada, mas eu quero voltar e falar lá de trás ainda, antes de engravidar. É muito importante a gente começar a pesquisar sobre isso. Na verdade, deveria ser um conhecimento geral, né? O parto e a realidade obstétrica do país. Porque todo mundo já teve uma mãe, todo mundo nasceu de algum lugar, então deveria saber como que as crianças, os bebês nascem, né? No lugar onde você vive. Mas a gente sabe que essa é uma realidade muito distante, utópica ainda. Então a gente geralmente não tem esse conhecimento antes de estar grávida ou antes de, né, parir, muitas vezes. A gente só tem noção depois. Acontecer comigo. Mas, se você está planejando engravidar, significa que você está planejando engravidar, não vai ser uma coisa no susto. Então vale a pena você considerar planejar o seu parto antes de engravidar. Antes de engravidar. E por quê? Porque é muito importante você conseguir fazer um planejamento financeiro para o parto. Infelizmente, a nossa realidade obstétrica aqui no Brasil é cruel. Então, se a gente for depender do sistema público e do sistema de convênios, né, a gente tá meio lascado, né, se for considerar só isso. Então, se você tem a possibilidade de fazer um planejamento financeiro durante a sua gestação para o parto, vale a pena. É importante você pensar que você vai engravidar e vai ter que parir aquela criança de algum jeito. E aí, se você quer tanto engravidar e quer tanto ter um filho, né, geralmente quem planeja já cria, vai criando toda essa expectativa sobre uma maternidade, uma paternidade. É importante parar para pensar sobre o parto também, como essa criança vai vir ao mundo e já tomar conhecimento da nossa realidade e tudo mais. Então, se você está planejando engravidar, faça um planejamento financeiro. Crie uma poupança para parto, para os gastos na gravidez e não só para o quarto do bebê, para carrinho do bebê, para enxoval em Miami. Pensa um pouquinho antes de tudo isso, assim, sabe? Porque o bebê quando nascer, a gente vai precisar de umas roupas e umas fraldas, tá tudo certo. De você, do seu leite, sabe? Mas como ele vai vir ao mundo, isso vai afetar diretamente a sua vida, a vida dele e esse conjunto, né, de vocês, assim, essa criação e todo um desenvolvimento psicológico de vocês todos. Então, essa é a primeira dica e a dica mais especial que eu tenho que dar para quem está planejando engravidar, que é planeje esse parto, planeje uma parte financeira, guarde um dinheiro, junte um dinheiro, porque daí você engravida e já tem tudo tranquilo, já tem esse sossego, essa tranquilidade de saber que você vai poder contratar uma equipe. Então, se você está planejando engravidar, faça esse planejamento financeiro para você poder arcar com os custos do seu parto. Isso inclui equipe médica, consultas durante a gestação, qualquer coisa que você não pode contar 100% com o SUS e 100% com o convênio, sabe? Porque se você está planejando tanto uma gravidez, acho que é muito importante você planejar o respeito que você quer ter no parto dessa gravidez. O respeito que você quer que seu filho chegue ao mundo. Então, considere tudo isso. Mas, obviamente, e eu sempre falo disso, a realidade de planejamento financeiro nem sempre é possível para todas as pessoas. Mesmo aquelas pessoas que planejam ter um filho, né? É um pouco mais complicado, o orçamento é mais ajustado e tudo bem, sabe? Tudo bem mesmo. Eu falo para você pelo menos fazer um esforço de fazer um planejamento financeiro para contratar uma doula na gestação, para ela conseguir te ajudar e te orientar com a realidade da sua cidade, de onde você mora, com os melhores lugares para você parir sem precisar gastar um rim com aquilo na sua cidade, sempre buscar opções e alternativas para aquilo. Faça o planejamento, contrate uma doula, porque vai ser sempre muito bom para você. E assim, mesmo que você esteja planejando engravidar e não tenha como fazer esse super planejamento financeiro, você pode ir planejando os lugares e pesquisando as maternidades da sua cidade, da sua região e tudo, real, assim, real mesmo. Você vai procurar relato das pessoas que pariram lá, de várias pessoas, e não um relato específico que deu certo naquele lugar e vai pra lá. Não, procuram vários, tá? Tipo, vários mesmo. Busca as taxas de parto normal, esses áreas desses lugares, que isso já vai facilitar muito a sua vida. Porque sabendo que tem um lugar ali na sua cidade que você pode ir, que vai ter um parto mais respeitoso, já faz toda a diferença quando você engravidar. Você não vai ter que ter essa preocupação 100% na gravidez, entende? Mas, como eu acho que é o caso da maioria que já tá aqui, se você já está grávida e você é uma grávida com condições financeiras, a dica é contrate uma equipe completa. Eu sei que às vezes a gente já paga convênio
e é um convênio caro e não sei o que, e a gente fica meio com dó de gastar um dinheiro pagando um médico particular, sendo que você tem ali um convênio muito bom, que cobre um hospital muito bom, como assim você vai ter que pagar por fora ainda? Mas é aquela história, né? O cenário obstétrico ainda tá caminhando para melhorar, os profissionais ainda estão se atualizando demais, o convênio paga pouco para aquele profissional, então por mais que o seu convênio você pague caro pra caceta nele, o profissional que vai te atender vai receber pouco. E aí o trabalho dele muda em relação a isso, e a gente não tem nem como falar que não, porque vai mudar, vai mudar. Então busque uma equipe completa, humanizada. E assim, humanizada real. Você vai buscar relatos na internet, vai entrar em grupos de parto. E eu já falei de vários grupos por aqui nos outros vídeos. Tem um grupo que se chama Parto Natural e um Cesárea Não Obrigada. Eles são grupos ótimos que tem no Facebook e você consegue o máximo de informações possíveis, relatos de vários médicos, de vários profissionais, equipes. E lá você percebe que existem várias equipes pseudo-humanizadas. Então é bom ficar de olho, porque não caia na falácia do médico bonzinho que te respeita e não sei o que. A humanização do parto, ela vai muito além disso, né? Daquele médico camarada que tá ali, ó, com você. Ela vai em respeito e segurança também. Então é muito importante você buscar relatos desse médico, ver como que são as bases dele, quais são as estruturas científicas, fazer perguntas, e às vezes passar em mais de um, por que não? E aí sim, né? Eu falo que a doula tem um papel muito importante nesse quesito, porque a maioria das doulas já conhece a realidade da sua cidade, de onde ela vive, né? Quais são as realidades dos hospitais, dos lugares de parto, dos profissionais também. Então ela vai conseguir te falar, esse profissional aqui é humanizado, mas não é humanizado de verdade. Então fica de olho, faz umas perguntas pra ele, vê como que tá. Porque, infelizmente, né, a humanização aí tá dando dinheiro pra alguns de uma forma não muito bacana, com profissionais que não estão trabalhando tão assim alinhados em evidência científica, que não estão humanizados ainda, na verdade, né? Estão um pouquinho longe de estar humanizados e usam aí a fachada da humanização do parto para ganhar uma grana. Então, fica de olho, tá bom? Procure por doulas, peça ajuda para achar a sua equipe, a equipe que vai dar certo para você. Porque as equipes têm perfis também, sabe? Tem médicos que são mais descontraídos e brincalhões, tem médicos que são mais conservadores, mais quietinhos. Então, cada cliente tem um perfil de doula e tem um perfil de médico e equipe também. E aí, você achando a sua equipe, você vai discutir com ela e ver pra você também o que é melhor para os locais de parto. E aí vai ficar um pouco mais fácil também, porque se você tem uma condição financeira boa, você vai conseguir arcar com o hospital, caso você não tenha um convênio que o cubra. Ou pode ter um parto domiciliar também, vai conseguir custear ele. E um PS aqui, tá, gente? Parto domiciliar, ele sai mais barato do que parto hospitalar, tá bom? Porque você pode contratar enfermeiras obstétricas, né? As obstetrizes, as parteiras, olha. E o custo geralmente é menor, com o mesmo atendimento em excelência. Então, as equipes de parto domiciliares, as parteiras, são incríveis, uma opção ótima para quem quer ter um parto domiciliar. E às vezes você acha que nem quer, mas se você estudar um pouquinho mais, você vai ver que é uma coisa bem tranquila, na verdade. Agora sim, você já está grávida e tem um orçamento financeiro mais limitado, o que, como eu já disse anteriormente, é a realidade da maioria das pessoas. Às vezes é um financeiro limitado quase inexistente, na verdade. Então você vai fazer o quê? Vai tentar se programar para conhecer doulas. E quando eu falo isso, não é porque eu sou doula e quero ganhar em cima disso, mas é porque realmente as doulas ajudam muito, principalmente nessas situações, que são as mulheres que não têm condições de buscar uma equipe que vai respeitar, que tem certeza, né, que vai respeitar ela, que não tem condições de arcar com parto domiciliar, por mais que ela queira. Então a doula pode ajudar muito nesse quesito. Então converse com as doulas, pergunte sobre os valores dela, como que elas fazem os pagamentos. A gente facilita, a gente parcela. Tem doulas que estão iniciando e fazem trabalhos voluntários. E aí, se você é uma gestante, você sabe que você não tem condições mesmo, vale a pena procurar conversar, sabe? Outro parênteses aqui. Falo que a doulagem voluntária, ela é ótima e ela é muito importante, ela precisa existir, mas em casos certos, sabe? E não daquela pessoa que tem condições de fazer um chá de bebê, comprar coisas, comprar enxovalzinho, montar quartinho e não quer pagar a doula. Nesses casos eu acho que é uma palhaçada, tá? Mas tem mulheres que precisam muito de uma doula e realmente não tem como marcar. Então converse com as doulas, procure. E você não vai ficar sozinho, nunca, tá bom? Como eu estava dizendo, você vai procurar uma doula e vai achar. E você vai conversar com ela sobre as realidades da cidade, vai buscar alternativas do que você pode ter. A primeira coisa que geralmente vão indicar para você conseguir ter um parto humanizado é procurar as casas de parto. Por quê?
As casas de parto, elas são pelo SUS, então você não tem que gastar nada. E elas têm atendimentos maravilhosos. Não são todas as casas de parto, tem algumas outras que ainda podem não estar dando tão certo assim. E aí vai depender muito da cidade que você tá. E por isso que a doula vai conseguir te orientar em relação a isso, que ela já vai ter relatos, já vai ter um conhecimento um pouco melhor sobre isso. Só que assim, a casa de parto, ela tem algumas restrições, né? Tem protocolos um pouco mais rígidos, porque qualquer coisa que dá errado, a casa pode ser fechada. E aí acabou pra todo mundo, né? Então elas têm que seguir protocolos mais rígidos. Então às vezes você pode não ser admitida numa casa de parto. Porém, você vai montar já todos os planos. Porque mesmo que você seja admitida nessa casa de parto, seu parto esteja rolando super pra selar, no meio do trabalho de parto pode precisar de uma transferência. E aí é bom você já ter um plano B. Pra caso você possa parir literalmente naquela casa de parto, ter pra onde ir. E aí novamente, a doula consegue te ajudar em relação a isso. A primeira coisa que eu falo é buscar os hospitais que são do SUS. Sempre. Por quê? Mesmo que você tenha convênio, tá? Busque os hospitais do SUS. Porque geralmente, o que acontece? Se você for olhar a taxa de parto normal e cesárea em relação ao hospital público e ao hospital particular, o hospital público tem uma taxa de parto normal muito maior, tá? Isso não significa que esses partos são ótimos, respeitosos, humanizados e maravilhosos. Não significa. Mas só o fato de você não ter uma indicação tão desnecessária assim de uma cesárea já é alguma coisa. E se você tiver com uma doula, as suas chances de parir e ter um respeito maior já são maiores ainda nesse hospital. Então procure sempre por alternativas do SUS, tá? É nosso direito usar o SUS, exigir do SUS, reclamar do SUS e buscar melhoras. Porque a gente tá pagando tanto quanto pagaria um convênio que você possa ter, tá bom? Isso vai depender um pouco das cidades e tudo mais, mas em geral é muito mais fácil você parir com respeito num hospital do SUS com doula, por exemplo, do que num hospital particular. E aí, como eu sou doula, aqui em São Paulo, vivo aqui, atendo aqui, eu vou dar as orientações daqui, de São Paulo, o melhor dos mundos. Então, o melhor dos mundos é você contratar uma equipe humanizada, incrível, e aí eu tenho nomes a falar, maravilhosos. Tem o Paulo Noronha, tem a Fabiana Garcia, tem a Andréa Rebelo, tem o Gustavo Ventura, temos Carolina Rossoni, temos Olivia Oleia, tem o Coletivo Nascer, tem várias opções, tá? E, assim, busque por profissionais realmente humanizados, sempre. Porque aqui em São Paulo tem, sim, muitos profissionais se aproveitando da humanização e não trabalhando na humanização, com humanização, de forma humanizada. Busque uma doula incrível. Tô aqui em São Paulo, gente. E monte todos os seus planos, se vai ser domiciliar, se vai ser hospitalar. E aí tendo uma equipe particular, uma equipe humanizada, vai conseguir te orientar em relação aos melhores lugares, onde são ambientes mais flexíveis para a atuação do médico humanizado também, tá bom? Não sendo possível contratar uma equipe humanizada, casa de parto. E a casa de parto daqui de São Paulo que eu tenho para indicar é a Casa Ângela. É um lugar incrível, maravilhoso. Tem um A para falar de lá. Realmente, eles fazem todo o acompanhamento da gestação a partir das 27 semanas. E é um acompanhamento muito delicado, muito gostoso. Eles fazem em coletivo com outras gestantes, então você já vai tendo contato. E não sendo possível ter na Casa Ângela, na casa de parto, por algum motivo, por algum protocolo que você não se enquadre, eu indico fortemente o Amparo Maternal, que é uma maternidade que fica ali na Santa Cruz. Já tem protocolos muito mais atualizados que qualquer outro hospital particular que você vai procurar. E lá eles aceitam super bem as doulas. Inclusive, a gestante que vai com doula acaba sendo mais bem tratada do que as não tem doula. E isso é ruim, é horrível. Mas você tem chances muito grandes. Eles já estão mais aptos. Abriram salas novas para parto. Então, é muito legal. E uma coisa muito interessante de lá é que os partos eles são assistidos pelas enfermeiras obstétricas, pelas obstetrizes. O médico ele só faz a triagem inicial, né, para avaliar, e em caso de cesárea, né? Se não for esse caso, é tudo com a obstetriz e as enfermeiras que elas acompanham. Isso é muito bom, porque obstetriz e enfermeira foram feitas para assistir partos, né? Não para intercorrer ali, intervir de alguma forma. Então, em geral, dá muito mais certo. E, em último caso, porque assim, no amparo maternal também não pode gestação de alto risco, né? Porque lá não tem UTI adulto, só UTI neonatal. Então, se a mulher é uma gestante de alto risco, ela não pode parir lá, porque se acontece alguma intercorrência, não tem como dar esse suporte tão rápido e específico para ela. Então, o hospital particular aqui em São Paulo, que dá para aconselhar um pouco melhor com plantão, e mesmo assim com 2 pés atrás,
é o São Luís do Itaim, tá bom? Eu já atendi com o plantão do São Luís da Anália Franco. E não é a mesma coisa, tá bom? No plantão do São Luís do Itaim tem vários médicos humanizados que trabalham em outros lugares, que atendem no plantão de lá também. Tem médicos que já estão se esforçando muito mais, já estão mais aptos. A gente tem uma entrada muito fácil lá, nós doulas. Uma conversa com as enfermeiras muito boas também, muito boa também. Então facilita um pouco mais. Mas é assim, gente, hospital particular eu recomendo sempre com muito cuidado, porque você realmente tem que ter muito cuidado. Porque você não tem certeza do médico que vai estar naquele plantão. Pode ser um médico muito bom, pode ser um médico muito bom, pode ser um médico cri-cri, pode ser um médico cri-cri também. Então é sempre bom ficar de olho, tomar um pouquinho de cuidado com as escolhas. Outros hospitais particulares eu simplesmente não atendo, né? Eu atendo no Einstein também, com a equipe. Mas outros hospitais particulares eu não atendo com plantão, pelo simples fato de que é inviável atender com plantão em outros hospitais particulares. Eles não estão aptos a receber doulas. Aqui em São Paulo, tá, gente? Eles não estão aptos a receber doula. É muito difícil você fazer qualquer coisa no seu trabalho. A estrutura é tipo zero para parto. Então tem vários hospitais com tal do plano lá de parto adequado. Vocês vão ficar ouvindo uma cantoria no fundo, tá? É Martim, acontece. Tem vários hospitais que estão enquadrados no plano de parto adequado, mas a prática mesmo é infundada, não tem. Eles falam que tem salas de parto humanizado, tudo, mas aí a sala você nunca pode usar. Eles são hostis, a atualização zero das bases, das referências, das evidências científicas, das recomendações da OMS. Então você vai acompanhar um parto num hospital que tem o tal do plano adequado e do parto adequado, mas o médico tá nada adequado, tá desatualizadíssimo, vem com protocolos completamente ultrapassados. Então é ruim pra mim, é ruim pra aquela gestante que tá indo lá. Tipo, eu não tenho o que fazer por ela quando ela tá num lugar que claramente não estão respeitando, não estão atualizados, não fazem o mínimo de esforço pra conseguir atender de forma justa, digna. Então, simplesmente eu não atendo. Tem doulas que atendem, tem doulas que atendem, mas fica a reflexão pra você que tá grávida, na verdade, assim, sabe? Se tem a opção pelo SUS, que você não precisa gastar, né? Porque muita gente usa a questão de, tipo, eu já tenho esse convênio, eu tô pagando esse convênio, eu vou usar, né? Mas, se você tem uma opção pelo SUS, que você não precisa gastar, né, pra isso, e que ela é muito melhor do que a opção que você tem do seu convênio, vai pro SUS, sabe? Qual que é, o que te impede? A gente tem uma nuvem negra em cima do atendimento público, né, e realmente não é bom na maioria das vezes. Mas nesse caso, nessa maternidade, não para maternal, vale a pena. Vale a pena conhecer, vale a pena ouvir relatos, entender o porquê que as pessoas largam muitos convênios e vão pra lá, sabe? Eu adoro quando eu já tive acho que umas 4 ou 5 clientes que largaram o convênio, que era tipo Santa Joana, e foram parir no paro maternal e deu super certo, foi muito legal, foram partos incríveis, inclusive. Então, fica a reflexão aí, o que vale mais? O lugar onde você vai parir ou como você vai parir? Beleza? É isso, gente. Espero que tenha dado um direcionamento pra vocês, que vocês tenham gostado. Eu falei aqui, tentei colocar uma realidade geral, mas da sua cidade, as doulas específicas da sua cidade vão saber te responder melhor. Então, converse com elas, busque doulas. E é isso. Aqui em São Paulo é isso. Eu acho que é isso, tá bom? Um beijo.